Saúde a todos que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aos vídeos que trata-se da vida espiritual. Estamos tratando-se do homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual é o novo nascido em Cristo. O nosso texto básico está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde nos revela que somos espírito, alma e corpo. Então precisamos conhecer, e nós já vimos aí uma série de vídeos que já está aí postado no YouTube, que o nosso eu espiritual, o eu espírito que tem que conduzir o homem, não a alma, não o corpo. Nós somos seres, depois que nós passamos pelo processo do novo nascimento em Cristo Jesus, nós nos tornamos pessoas espirituais, novo nascido em Cristo, filhos de Deus. E o nosso espírito que é o mesmo espírito no Senhor. Então nós tornamos um mesmo no Senhor, como Ele é no Pai, e Ele, um mesmo espírito nele, e um nele como Ele é no Pai. Então nós fomos em Cristo feitos filhos de Deus, em Cristo Jesus. Nós temos nosso espírito vivificado. Quem não assistiu ainda a série de vídeos, começa lá a assistir do primeiro, que você vai ter um entendimento, um discernimento espiritual na sua vida. E nós já estamos falando de oração, já falamos várias formas de oração, a oração do homem natural, o homem carnal. Deus é bom, Ele atende. Nós vimos também a oração dos filhos de Deus, a oração do Pai Nosso, um compromisso com Deus, um tratado que nós fazemos com Deus, a oração em secreto com Deus, o nosso momento particular com Deus. Nós vemos a oração de poder, a oração poderosa, aquilo que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Então a gente já vimos também que nós devemos perseverar, insistir na oração, e que orar é orar em todo tempo, em todo lugar. Então nós precisamos ter esse entendimento, e também que a pessoa que ele busca em oração e é entendido os que não estão no pecado. Quem está em pecado não tem como entrar na presença de Deus. E a pessoa que está em pecado, ele precisa primeiro arrepender do pecado, converter-se verdadeiramente a Jesus Cristo, e aí ele tem o Espírito Santo de Deus que ajuda a orar como deve. Então sim, a gente já vimos vários ângulos da oração, várias instâncias da pessoa de oração, do novo nascido, pessoa espiritual, pessoa de oração. E agora nós vamos ver lá em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo. Vamos começar de novo, eu perdi um pouquinho aqui na leitura. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, para que sareis, não é sereis, sereis, para que sareis, aí, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem justo, as mesmas paixões que nós, Elias era homem sujeitos às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então olha bem, eu tive aqui uns tupicadozinho na oração, amado, na leitura, mas acho que deu para vocês entenderem bem. Aí nós vamos ver as informações que o texto nos traz, Porque uma coisa importante nós é sempre buscar olhar as informações do texto, e depois fazer as conexões bíblicas. E isso eu sempre tenho batido nessa tecla, porque é importante. Se nós não prestar atenção nas informações do texto, nós não vamos saber para onde o texto está nos direcionando. E aí nós precisamos também buscar fazer as nossas conexões bíblicas para compreender melhor as informações do texto.
E isso a gente tem feito em outros vídeos e vamos continuar fazendo. E aqui, quando a gente olha para o texto, né, que começa dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, aqui, quando se fala em confessar as culpas, está falando de igreja, está falando de irmãos, de pessoas que congregam junto. E então, isso é normal na igreja, né? A igreja sentar e conversar também, para que uns ajudem os outros. Não é aquele confessar para o perdão de Deus, que a gente confessa unicamente a Deus, né? Mas aqui, esse confessar aqui está no sentido de a igreja, né, se reunir, os irmãos, né, contar os seus problemas, né? Por exemplo, a pessoa está com enfermidade, ele então está precisando de oração, ele vai confessar a igreja, né, aos irmãos, que precisa, ele vai dizer: ó, eu preciso de oração, vocês orem por mim, porque eu estou enfermo, né? E então, quando diz aqui: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Então veja bem, nós temos que olhar bem a informação, porque muita gente leva isso aqui para o outro lado. Confessar o que? Vou confessar o meu pecado ao irmão, vou confessar ao pastor, vou confessar ao padre. Aqui a palavra de Deus não está dizendo isso. O confessar aqui é no sentido de pedir oração para ser curado, para ser sarado. Então está tratando no sentido de enfermidade. A pessoa está com enfermidade, ele confessa que está com enfermidade. Às vezes a pessoa está com uma dor, ele não conta para ninguém, ele não compartilha a sua enfermidade, a sua dor com ninguém. E como é que a pessoa vai orar por ele se não sabe o que ele está passando? Para que a igreja ore por essa pessoa vai ter que confessar que está enfermo. Então, confessar aqui é nesse sentido, né? Para que a oração seja feita. E aí vem mais uma informação: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o confessar é para que um justo, né, que tá, um pastor, um irmão, um líder, né, um obreiro, ele ore. E se ele é justo, a oração vai valer muito os seus efeitos e a pessoa vai ser curada. A obra de Jesus Cristo vai ser feita na vida da pessoa, né? Mas aqui quando nós olhamos essa informação, nós temos também uma compreensão mais ampla, porque olhando para as informações do texto, nós vemos aqui que essa oração é uma oração da igreja. Então aqui não se trata daquela oração que nós vimos no vídeo anterior, que você entra para o seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto para Deus. Essa aqui é uma oração que você faz publicamente na igreja, que você ora, você vai impor, a pessoa chegou, você está na igreja, a pessoa chegou enfermo, só eu estou sentindo uma dor aqui, ora por mim. A pessoa vai vir e orar na vida daquela pessoa, a pessoa é curada no nome de Jesus Cristo. Então, aqui nós já estamos partindo pela obra não individual da pessoa, aqui o pessoal olha individualmente, mas pela obra da igreja, que Jesus Cristo deu autoridade à igreja. Jesus nos deu autoridade para orar uns pelos outros e para orar e as coisas acontecerem. Nós temos autoridade para, no nome de Jesus Cristo, orar pelos enfermos e ser curado. Então, todo aquele que é batizado e crê, né, isso os novos nascidos, que é batizado, morre para o pecado com Jesus Cristo e nasce, ressuscita com ele para a vida, né? Então lá em Marcos capítulo 16, né, Jesus diz: todo aquele que crê e for batizado, esses sinais o seguirão, né? Expulsarão demônios, falarão em línguas, né? Se pegar em serpente ou tomar alguma coisa venenosa, não vai acontecer nada na vida da pessoa. E imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então isso são sinais que seguem quem é batizado, quem é verdadeiramente nascido em Cristo Jesus. Que quando nós somos, que a pessoa que é batizada, nós entendemos que é aquele que morreu para o pecado com Cristo,
que o corpo do pecado foi desfeito na obra de Jesus Cristo na vida dele, e ele agora é um novo nascido, é um filho de Deus, ele tem autoridade e poder de Jesus Cristo para, no nome de Jesus Cristo, orar e as coisas acontecer. Então essa aqui já é uma obra da igreja, não é mais oração individual, mas oração ministerial. E aí, quando nós vemos que, falando de Elias, verso 17, né? E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, vírgula, né? As mesmas paixões que nós. Ele era um homem sujeito, essa é a informação que a palavra de Deus está nos trazendo, né? Orando quem? Orando ele. Pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então Elias, ele orou por 3 anos para não chover, e por 3 anos e meio não choveu. E 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então a palavra de Deus está aqui nos remetendo lá para Elias, né? Que isso está lá em 1 Reis, né? Em 1 Reis, capítulo 17, a qual vai dizer a mesma coisa, que diz: então Elias, o tibita, dos moradores de Gileades, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E aí nós temos que compreender uma coisa, porque aqui era o ministério de Elias. Elias é um profeta, o ministério de Elias era profético. Então Deus falava através da boca de Elias, porque o profeta de Deus é a boca de Deus. E isso nós temos que compreender a diferença que há entre os profetas de hoje, os profetas realmente que era profeta de Deus, porque hoje nós estamos vendo aí um meio mundo de profeta. Não é dizer que esse profeta do povo não existia antes, porque existia. Mas Elias era um profeta boca de Deus. Hoje nós temos profeta aí profetizando chave de carro, profetizando apartamento, profetizando só vitória, só bênção, e não prega a palavra de Deus e o juízo de Deus. O verdadeiro profeta é aquele que prega a palavra de Deus e o juízo de Deus. E o Senhor me chamou e me fez a boca dele e me mandou pregar a palavra dele e o juízo dele. E é o que eu tenho pregado. Eu prego a palavra, mas prego também o juízo. E o Senhor me mandou pregar, dizer às pessoas, pregar às pessoas que Ele vai punir o mal aonde ele reside. E o mal reside na pessoa natural, carnal, na vida do ímpio, do pecador, do homem natural, carnal, que ainda não passou pelo novo nascimento. Por isso eu venho pregando a vocês o novo nascimento, que é necessário morrer para o pecado e converter verdadeiramente a Jesus Cristo, passar por esse processo do novo nascimento em Cristo Jesus, porque o novo nascido é aquele que morreu já para o pecado. Ele não tem mais desejo, vontade pecaminosa dentro dele, e ele só peca se ele não souber que é pecado. A partir do momento que ele soube que ele pecou, ele arrepende de imediato e volta para Jesus Cristo, seus olhos, e é perdoado. Então esse é o homem liberto, o homem espiritual, o filho de Deus. A pessoa natural, carnal, ele ainda está no pecado, e é na pessoa natural, carnal, que não se converteu ainda a Jesus Cristo, que o mal vai ser castigado. E isso Deus mandou eu pregar. Então eu estou pregando a palavra de Deus, que liberta, que cura, que sara. Estou pregando o juízo de Deus. Quem não assiste, vai lá. Eu fiz uma série de vídeos discorrendo sobre Apocalipse. Vão lá que vocês vão ver que o juízo de Deus ele vai vir sobre essa terra. Então o mal vai castigar essa terra, vai castigar, o mal vai ser castigado onde ele reside, onde ele habita, que é na vida do homem carnal, o homem natural, que ainda não recebeu Jesus Cristo, não passou pelo processo do novo nascimento, não ainda foi feito filho de Deus, não teve seu espírito vivificado. Isso precisa estar bem claro a nossa vida,
porque hoje a gente vê profetas orando aí, dando chave de carro, bênçãos, essas coisas, e não é isso não é ser profeta. Ser profeta é ser boca de Deus, é pregar a palavra e o juízo dele. E aqui a gente vê que Elias disse a Acabe, ele disse a quem? A outra pessoa, ele disse a Acabe, ao rei, que não ia chover. Por quê? E aí nós temos que saber o porquê. Porque o que acontece? Muitas vezes nós pregamos a oração poderosa de Elias, pregamos os milagres que Elias fez, pregamos que Elias juntou ali os 400 sacerdotes de Baal e orou a Deus ali, e desceu fogo sobre o sacrifício dele e queimou, mas o sacrifício lá do sacerdote de Baal não aconteceu nada com eles. Então ali, naquele dia o povo a reuniu e mataram os 400 sacerdotes de Baal, e fez uma limpeza ali no palácio de Acabe. Mas a gente prega os milagres de Elias, a intimidade de Elias com Deus, mas não esquecemos de pregar o porquê. Então por que aconteceu que Elias foi levantado por Deus para ser profeta? Porque o povo tinha pecado. Acabe, sendo rei, ele era mau. E aí, quando a gente olha para o verso 29 do capítulo 16 de 1 Reis, dizendo assim: e Acabe, filho de Ori, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Ori, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisas leves, andar nos pecados de Jeroboão, que era os pecados do rei anterior, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Atibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificou em Samaria. Então veja bem, aqui nós temos que ver as informações que o texto está nos dando. Acabe, ele foi rei de Israel, e ele foi muito mal, ele foi mais mal do que todos, ele fez mais mal do que todos os reis anteriores a ele. Então muitas vezes, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos como o problema de Acabe fosse só Jezabel, mas não é. O problema de Acabe não foi só Jezabel, ele já era mal antes. E aí a palavra diz assim, que se não fosse pouco, ele ainda casou com Jezabel, uma filha de um rei que não era israelita, uma mulher estrangeira, que servia a Baal, e Acabe também serviu a Baal junto com Jezabel. Então muitas vezes a pessoa vê a história de Acabe como o problema fosse só Jezabel, e não é, o problema não é só Jezabel. Acabe, ele era ruim de natureza, ele era mau, então ele praticou o mal mais do que todos os reis. E aí Deus levanta um profeta para pregar contra Acabe, contra o reino de Israel. E aí, quando a gente olha, a gente vê que o povo também seguia, o povo de Israel também seguia Acabe, porque uma coisa que nós temos que compreender, que os governos, eles influenciam muito a vida do povo. Acabe, ele reinando em Israel, ele influenciou muito o povo de Israel a praticar a idolatria, a ser um povo mau praticando a idolatria. E isso é pecado. E aí quando olhamos esse tipo de coisa, nós vemos que é o pecado é o pecado da nação. E isso eu já
mencionei outra ministração, eu tenho um vídeo já aí no YouTube falando a esse respeito, né? Mas o pecado contra a nação, você vai lá em Ezequiel, né, capítulo 16, que você vai ver ali falando do pecado contra a nação. Ou Ezequiel ou Isaías, gente. Estou bem lembrado não. Mas lá diz, realmente, é um vídeo que eu já fiz, né, já foi há algum tempo, que trata-se do pecado das nações. E quando nós olhamos para a nossa realidade, porque aí nós temos que olhar para a realidade que nós vivemos, não adianta só nós ficar no tempo bíblico e não voltar para a nossa realidade. Se queremos compreender e saber orar, tanto individualmente para nós, como orar pelo nosso ministério, orar pela igreja, orar como igreja do Senhor, orar pelo povo, pela nação, se queremos fazer isso, nós temos que aprender, olhar para a nossa realidade e ver as necessidades. E aí, quando olhamos hoje para a nossa nação, nós vemos a necessidade, sim, de orar pela nossa nação. Mas aí o porquê? Porque aqui Deus levantou o profeta, porque Acabe era mau e o povo estava seguindo Acabe, também sendo mau. Acabe se tornou um idólatra, adorando Baal, né, e a ídolos, e o povo seguia Acabe. Então nós temos que olhar para a nossa realidade, como está hoje o nosso governo. E quando nós olhamos, nós vemos aí uma série de influências dos últimos governos, desde os anos 90 para cá, que nós vemos aí uma influência intelectual, liberal, né, na vida do povo brasileiro, a qual governos intelectuais, liberais, sem nenhum compromisso com a palavra de Deus, sem nenhum compromisso com os princípios de Deus, a qual criaram ao longo dos governos de 90 para cá, criaram muitas leis que não se condizem com a vida cristã, leis que não passam no crivo da ética cristã, criaram leis contra os princípios de Deus. E nós vemos aí que ao longo do tempo a influência desses governos aí liberais criaram um mal muito grande na vida da sociedade. Nós vemos aí que, mesmo criando os estatutos da criança e do adolescente, nós vemos que os filhos não têm mais respeito aos pais, não respeitam mais os pais, e assim como os pais também, que vêm dessa geração já do estatuto da criança e do adolescente, que também não tem nenhum respeito para com os filhos, porque tudo que a Bíblia nos ensina é fazer por amor, tudo que nós fazemos é por amor. Mas nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz para a criança e o adolescente, como se os pais não precisam de amor, mas de obrigação. Eles não precisam de amor, mas da obrigação do pai de cuidar deles, de suprir eles e só, e nada mais. O amor não rege mais a família. Nós estamos vivendo esses princípios, que o amor foi deixado de lado, mas o povo está sendo regido simplesmente por princípios de lei e não por amor. E aí nós vemos também aí a Maria da Penha, a lei da Maria da Penha, que veio para proteger a mulher, mas quando olhamos aí para a divulgação da mídia, para os balanços feitos pelos institutos, nós vemos que nada ajudou a lei da Maria da Penha, fez foi piorar, porque cada vez mais aumenta a violência doméstica, aumenta a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Isso porque esses liberais esses intelectuais liberais, eles trouxeram uma influência maligna para a família humana, que está destruindo a família humana, porque hoje em dia não é mais, nada se rege mais pelo amor, e acontece que a lei
ela só tem efeito depois que a transgressão é cometida, depois que o crime é cometido. Aí é que a lei age. A lei ela não consegue ser preventiva, porque ela só tem poder de lei para agir depois do delito cometido. E enquanto o amor não. O amor, a pessoa que ama, ele não maltrata, ele não faz mal, ele cuida. A pessoa que ama, o pai que ama o filho, ele vai educar seu filho bem, ele vai ensinar seu filho bem, ele vai pôr na escola, ele quer que o filho tenha uma carreira brilhante, ele quer que o filho tenha uma carreira melhor do que a que ele teve, tenha mais sucesso do que ele teve. Porque ele ama o filho, ele trata o filho com amor, então ele não vai deixar de pôr na escola. Não é um estatuto, uma coisa que obriga a pessoa a pôr lá, que a pessoa põe sem acompanhamento, sem nada. E hoje a educação, a escola em si, está querendo substituir a família na educação dos filhos, e isso não consegue, porque não se ensina sem amor, não se educa sem amor, não corrige sem amor. Porque o que acontece? A doutrina, o doutrinar, se sem amor não consegue, ninguém pode ser doutrinado sem amor, porque o amor é aquilo que nos leva a entender e compreender a vontade de Deus na nossa vida, porque Deus é amor. Então, a partir do momento que a pessoa ama e é o novo nascido, a pessoa que é evangelizada, passa pelos processos do novo nascimento, é que o amor de Deus existe na vida dele. E aí a pessoa que ele ama, ele jamais, o homem que ama a sua esposa, que ele tem o amor de Deus na vida dele, ele é um novo nascido, ele é um homem evangelizado, ele é um verdadeiramente convertido, ele morreu para o pecado, ele jamais vai agredir sua esposa, ele jamais. Mas esse direito de evangelizar, essa forma de evangelizar do amor de Deus, os princípios de Deus, foi tirado da vida da família, e a família hoje está sendo conduzida pela frieza da lei, que causa ódio dentro da pessoa, porque o pai não tem mais direito de educar seu filho, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente impede, e a criança não é mais criada por amor, mas pelo dever que o pai tem de criar. Com o Estatuto, a lei obriga, é obrigação. O filho ele já não olha mais para o pai, porque eu já conheço muitos filhos que já olhou para o pai e disse: ó a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu te levo na justiça, porque não é mais pelo amor. O filho não tem mais respeito ao pai porque não ama o pai, não é ensinado mais a amar. O pai não tem mais respeito ao filho porque não ama o filho. Ele é obrigado a criar o filho sem corrigir, porque essa é o que obriga o Estatuto da Lei, é o que a lei ensina. Então não é mais o amor. Enquanto a família não é evangelizada com amor, ela vai ser uma família destruída, uma família odiosa, aonde há ódio no seio da família, porque não há amor. Aonde há amor, há paz, há justiça, há santidade, há fé. Então essas são coisas que regem a pessoa espiritual que tem amor na vida dele, que a pessoa ama. Mas aquele que não ama, ele não está capacitado para educar a sua família, para doutrinar a sua família. E aí as escolas estão doutrinando a família, estão doutrinando os filhos na questão religiosa. A escola não tem essa capacidade, porque só os pais que amam, que tem essa capacidade de educar a vida religiosa da pessoa, a vida espiritual. Estão educando lá sexualmente as crianças, os jovens, os adolescentes, os jovens, e a escola não tem esse poder, essa capacidade. Quem tem essa capacidade de escolher o que é melhor para auxiliar os pais. Mas como esses pais de hoje vieram dessa geração já vinda do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não tem amor e não tem essa capacidade. Os casamentos hoje estão tudo dissolvendo porque falta o amor. A mulher, qualquer coisa diz só, eu te levo na Maria da Penha, mas o cara que ele não tem amor, ele não está nem aí, ele não ama nem a vida dele, ele não está nem se ele vai preso ou não, porque ele tem o mal dentro da vida dele, vai praticar o mal. Quem não ama, ele vai praticar o mal. Não tem Maria da Penha que vai impedir o homem que tem o mal no coração dele de espancar sua mulher. A única coisa que vai impedir a mulher de ser espancada é o amor de Deus. Então nós precisamos pregar isso hoje, porque o mal que está acontecendo hoje na família humana, que está destruindo a família humana, é por causa da falta de amor. Se não há amor, há violência, porque o mal reside onde não há o amor. Então não adianta você vir pregar aí que a lei ela está acima da doutrina de Deus, que não está, porque Deus é amor, e quem ama não pratica o mal. Quem ama, ele tem o fruto do Espírito, e sobre essas coisas não há lei. Eu duvido que uma pessoa que ama, tem um amor de Deus na vida dele, ele vai espancar outra pessoa, ele vai maltratar outra pessoa, ele vai espancar seus filhos e sua mulher. Ele faz isso porque ele não ama. Se ele amar, ele não faz isso. E os pregadores de hoje não estão pregando isso, não estão ministrando o amor. A família hoje não está tendo mais o amor ministrado no seio dela, por isso o mal está tomando conta. Vou dar continuidade no próximo vídeo.